Então você que pode, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 18. Aqueles que estão se achegando agora, já vai chegando deixando o like para cima aí, para nós alcançarmos mais vidas, para mais pessoas serem notificadas pelo YouTube, tá bom? Vamos lá então, Mateus capítulo de número 18. A Bíblia diz da seguinte maneira, Mateus 18, a partir do verso 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Meu Deus, que profundo. Que profundo que Jesus transmitiu aqui para os seus discípulos e para mim e para você também. Olha isso. Verso 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes. Pastor, o que é conversão? Para nós entender o que Jesus estava dizendo, olha isso. Se não vos converterdes e tornardes como esses meninos, de maneira nenhuma, vós entrareis no reino dos céus. E aí vem a pergunta, o que é, para nós entendermos a fala de Jesus, o que é conversão? O que vem a ser uma conversão? A palavra conversão é do conhecimento de todos. Conversão é mudança radical de caminho. Mudança radical de caminho. É isso mesmo. Mudança radical de destino. Então você está indo numa rua e ali na frente tem uma placa escrito conversão perigosa. Então o que é uma conversão perigosa? É um retorno que você vai fazer, que ali gera perigo, que sabe alguém que vem atrás pode bater, alguém que está vindo pela outra via, se você entrar sem olhar, pode acontecer um acidente. Então, conversão é automaticamente uma mudança radical de endereço, uma mudança radical de caminhada. Então, eu estou caminhando para cá, eu estou indo para a direita, estou indo à direita, eu vou me converter, eu vou fazer uma volta e vou ir para cá, totalmente no sentido contrário. Eu estou indo para a esquerda, eu vou fazer uma conversão, eu vou fazer uma volta e vou ir para a direita. Conversão é eu que estou indo para o norte, eu fazer uma volta e voltar para o sul. Conversão é eu estou indo para o leste e eu faço uma virada e vou para o oeste. Isso é conversão. E Jesus está dizendo o quê? Aquele que não se converter como uma criança, ou seja, aquele que não se converter e voltar a ter comportamentos, não comportamento na maneira de agir nas decisões, na maneira de agir no dia a dia, na maneira de agir nos sentimentos, no sentido humano. Não é isso. A conversão que Jesus compara e exige que o ser humano venha se converter como uma criança, é num sentido totalmente diferente de uma conversão de uma rua ou apenas de uma transformação de alguém que é adulto começar a ter comportamento de criança. Não é isso. Jesus está nos ensinando e eu quero passar para você o entendimento disso que nós lemos para você compreender que o jejum é uma arma poderosa para nos levar a essa conversão.
que o jejum é uma arma gigantesca para levar a mim, levar você, levar a todos nós a essa prática de conversão na presença de Deus. Você consegue compreender? Tá, pastor, e daí? Escute o que eu vou dizer para você. Se você quiser, até anote isso daqui. Anote porque é muito importante. Os discípulos estavam disputando quem era o maior no reino dos céus. Estava havendo uma discussão, uma disputa, um bate-boca, um falatório. E Jesus vem, chama uma criança e diz para eles: se vocês não se converterem como este menino, como essa criança, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Por que Jesus trouxe uma criança? Porque existe comportamentos numa criança que, se esses comportamentos não estiverem em nós, dificilmente nós herdaremos a vida eterna. E para esses comportamentos se aflorarem em nossa vida, nós precisamos do jejum, da oração, do conhecimento das Escrituras, para que esses comportamentos venham se aflorar em nós. Qual o primeiro comportamento que eu destaco aqui? Gostaria que você até escrevesse. Se você não quiser escrever no papel, escreva na linha do tempo. E vai deixando o like e chamando todo mundo. Qual é o comportamento, pastor? Pureza no olhar. Não entendi, vou repetir. Pureza no olhar. Se nós não nos convertermos como uma criança ao ponto de ter pureza no olhar, como uma criança tem, de maneira nenhuma herdaremos a vida eterna. Você já percebeu como o olhar de uma criança é puro? Você já percebeu como que o olhar de uma criança é puro? E o olhar da criança é puro não é porque ela está se fazendo. O olhar da criança é puro porque exatamente essa pureza está dentro dela. Quando você olha para um menino, para uma criança, eu ainda ia trazer aqui, mas ele está dormindo, né? Ele está dormindo, mas eu ia trazer o Claudinei Júnior aqui para você ver a pureza no olhar. Os exemplos que eu estou te citando, para você ver descrito na figura dele, que agora está completando 6 meses. Automaticamente você olha, você não vê maldade no olhar. Você não vê cobiça no olhar. Você não vê pornografia no olhar. Você não vê desejo de avareza no olhar. Você não vê engano, mentira, falsidade. Não. Você vê simplesmente só pureza e nada mais. Você olha a criança, né, como eu estou te citando o exemplo do meu filho, segurando um brinquedinho, e você que tem seu filho, seu neto, a sua neta aí, né, os seus netos, você sabe do que eu estou dizendo. Você vê segurando o brinquedinho, aquela pureza. Você tem desejo de beijar, ao mesmo tempo você tem desejo de morder, ao mesmo tempo você tem desejo de pegar no colo e apertar. Mas por quê? Porque ali está a pureza. Ali está naquele olhar tudo de mais bom que existe. E Jesus vem dizendo, ele trouxe a criança para si. Ele puxou a criança. Você que está me acompanhando aqui, você tem uma criança em casa? Tenho, pastor. Então, começa a observar, eu tenho certeza que você já observou isso, a pureza no olhar dessa criança. Sabe? Aquela pureza. Quando ela olha para você, quando ele olha para você, quando essa criança olha para você, você vê que não inspira maldade nenhuma. Eu ainda falava com a minha esposa, esses dias ele estava olhando para nós, e minha esposa disse, o que será que ele está pensando? O que será que passa na cabeça dele de ficar olhando para a gente assim? E eu disse para ela, nada, apenas pureza. Apenas um olhar de pureza. E assim é o que Deus espera de mim e de você, se é que nós almejamos herdar a vida eterna. O quê? Pureza no olhar. Ah, pastor, mas isso aí é difícil. Isso não é fácil, não. Isso é difícil. É difícil para quem não está vivendo a dimensão espiritual. Porque quem está vivendo a dimensão espiritual, orando a Deus de verdade, pagando preço em jejum na presença de Deus, procurando examinar as Escrituras para colocar o que está sendo examinado em prática, você pode ter certeza que o olhar se transforma num olhar mais puro. É totalmente diferente uma pessoa que está vivendo esse esforço de santidade, esse esforço de santificação no olhar, é totalmente diferente daquele que não está vivendo.
Aquele que está vivendo, ele olha e desvia o olhar daquilo que o contamina. Aquele que não está se esforçando para isso, então a pessoa simplesmente toca a vida como se nada fosse acontecer futuramente, que é um prestar de contas a Deus. Então, um dos grandes detalhes que Deus espera de cada um de nós, isso é, dentro de uma conversão, é a pureza no olhar. E aí, nós começamos a observar e avaliar, né? Avaliar dentro do servir a Deus, que você percebe que para muitos, está faltando muita coisa para ser considerado um servo e uma serva de Deus. Por quê, pastor? Porque a maldade no olhar é muito grande. A maldade no olhar. Hoje em dia é natural você ver pessoas de Bíblia na mão, cheio de cobiça naquilo que pertence à vida de outrem. Hoje em dia é normal você olhar, né? Você vê na vida de pessoas que estão de Bíblia na mão, cobiçando a vida material do próximo, cobiçando a família do próximo, cobiçando a vida espiritual do próximo, cobiçando as conquistas do próximo, cobiçando até mesmo a beleza e tudo aquilo que o próximo tem. Isso revela o quê? Que esse olhar está carregado de impureza e que se este homem, se essa mulher almeja a vida eterna, se faz necessário uma conversão neste sentido de pureza no olhar. Pureza no olhar. Você está entendendo? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Tem pessoas que estão de Bíblia na mão, mas a cobiça está no olhar dele e no olhar dela. Cobiçando a casa, cobiça o carro, cobiça tudo. Sabe? Cobiça até a vida espiritual do seu semelhante. Cobiçar a vida espiritual do próximo é fácil. Difícil é pagar o preço que essa pessoa pagou. Cobiçar a família que essa pessoa tem é fácil. Difícil é renunciar às coisas dessa vida para ter a família abençoada que essa pessoa tem. Sabe? Então, a cobiça está no olhar das pessoas e Jesus vem chamando, convocando os seus discípulos. Jesus não estava falando aqui com os religiosos ímpios. Jesus não estava falando aqui com os servos de Baal. Jesus não estava falando aqui com os servos de Azera, de Astarote, com os filisteus, não, Jesus estava falando isso para os seus discípulos. E hoje essa palavra vem, não é para o ímpio pagão, essa palavra vem, não é para aquele que está vivendo uma vida desordenada e totalmente segundo o seu bel prazer, não. Essa palavra está vindo para mim e para você, que conhecemos quem é Deus, sabemos do poder da sua palavra e da necessidade de melhorar dia após dia na sua presença. Se não vos converterdes como esta criança, de maneira alguma herdareis o reino dos céus. Então, o primeiro detalhe, porque que Jesus trouxe uma criança como exemplo, é que a criança ela tem pureza no olhar. Outro detalhe, por que Jesus trouxe uma criança para exemplificar o que é uma verdadeira conversão? Aqui Jesus estava explicando o que era uma conversão de verdade. Ele não estava explicando sobre religião, não. Ele estava explicando o que era a conversão e o que é uma conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de caminho. Antigamente o olhar estava cheio de cobiça, cheio de pornografia, cheio de maldade, cheio de avareza, cheio de engano, cheio de mentira. Houve a conversão, então esse olhar mudou. Esse olhar se transformou em um olhar puro. Segundo, gente, deixa eu fazer um pedido aí para você. Deixa o seu like para cima. Eu sei que tem muita gente aqui que ainda não deixou. Ajude essa live mais longe. Vamos romper o algoritmo, tá? Like não é vaidade, é ferramenta que o YouTube usa para propagar mais o conteúdo, se for bom, porque o like indica que o conteúdo está sendo bom. Então, deixa aí e vamos para cima. Pastor, ser radical hoje se tornou religiosidade. Pois é o que eu estou dizendo. Essa palavra aqui, ó, que nós estamos, que eu li com você, e essa explicação que eu estou te dando, embasado no que Jesus fez, para muitos é loucura, mas as coisas de Deus é loucura para os que perecem. Essa é a grande realidade. Segundo detalhezinho, se nós queremos realmente herdar a vida eterna e se nós queremos viver uma verdadeira conversão, o que nós precisamos? Nós precisamos viver em desapego.
Não entendi, pastor. Vou repetir. Se nós realmente almejamos a vida eterna, precisamos viver em desapego. O desapego é uma das grandes características, exatamente da conversão de um ser humano como uma criança. Você já percebeu que uma criança no seu estágio de pureza, ela é desapegada? Uma criança, ela não tem apego com nada. Não tem apego com nada. Eu volto a trazer o exemplo do meu filho. E em todos esses detalhezinhos eu vou te falar embasado nesse exemplo e você pega o exemplo dos teus filhos, dos teus netos, que você vai ver. Pastor, meus filhos é tudo grande, mas um dia foi pequeno. Um dia foi criança de 6 meses, criança de colo, e você pode voltar no tempo para lembrar do que eu vou te falar. O Claudinei Júnior não tem apego em nada. Você entrega um brinquedinho para ele, ele não tem apego. Ele não tem apego por onde ele dorme. Ele não tem apego pelo seu carrinho. Ele não tem apego pelas suas roupas. Ele não tem apego pelo carro da família. Ele não tem apego por nada que preencha a nossa casa. Ele não tem absolutamente apego por nada. Ele apenas vive. Ele apenas desfruta. Ele apenas, sabe, no momento das suas necessidades, ele chora. Tá com fome? Chora. Precisa trocar a fralda? Chora. Tá com sono? Chora. E o que mais? E nada mais. Ele apenas está vivendo. Ele não tem apego por absolutamente nada. Ele não tem apego pelo carro que ele anda. Ele não tem apego pela casa que ele mora. Ele não tem apego pelos bens materiais que está preenchendo essa casa. Ele não tem apego por absolutamente nada. Nada. Ele não está preocupado se futuramente vai ter uma herança financeira para ele ou se ele não vai herdar absolutamente nada. Não há apego. Não há apego. Há apenas um desfrute. Ele apenas está desfrutando. Quando está com fome, chora para desfrutar do seu mamá. Quando está com as fraldas cheias, chora para sua mãe o trocar. Quando está com sono, coça o olho e chora porque quer dormir. Você está entendendo? Ah, pastor, mas e aí? E aí que está o segredo. Se nós não nos convertermos assim, dificilmente herdaremos o reino dos céus. Pastor, mas então quer dizer que eu não posso me preocupar com o meu futuro? Olha, escute o que eu vou dizer para você. Trabalhar, nós temos que trabalhar. Pagar as dívidas, nós temos que pagar. Tá? Dar um bom estudo para os nossos filhos dentro das nossas condições é a nossa obrigação. Vivermos uma qualidade de vida, comer bem, morar bem, se vestir bem, tudo isso não é pecado, não tem problema nenhum. O problema é o apego e o desespero por essas coisas. Tem gente que não consegue servir a Deus de tão materialista que é. Tem gente que não consegue servir a Deus de tão apegado em coisas que é. Tem gente que, sabe, que as coisas dele, as coisas dela é endeusado, o carro dele é endeusado, o carro dele é o melhor, a casa dele, a casa dela é endeusada e é a melhor, as suas roupas são as mais bonitas, tudo que diz que gira em torno da sua vida, tudo que gira em torno dele e dela, a pessoa está apegado. A pessoa está ali presa naquele materialismo, naquela coisa material que não vai levar ele, não vai levar ela absolutamente nada. Sabe o que é? O que significa a palavra vaidade? Salomão escreveu, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 3. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por que Salomão diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade? Porque a palavra vaidade quer dizer acreditar naquilo que é passageiro, acreditar naquilo que é vão, acreditar naquilo que a traça e a ferrugem corrói, acreditar naquilo que a terra vai comer, acreditar naquilo que vai envelhecer com o tempo, sabe? E as pessoas vivem presas nisso. A humanidade vive presa absolutamente nisso. É um apego tão grande que o ser humano, o ser humano é tão apegado nas coisas materiais que tem gente se programando para não morrer. Tem gente se programando por uma longevidade acima de 100 anos. Tem gente aí se programando para ir, quem sabe, ser congelado agora, para daqui 50 anos ser descongelado. Como assim, pastor? É isso mesmo, congela eu aqui agora, e aí daqui 50 anos me descongela, que aí eu quero voltar à vida. Apegos.
preocupação com essa vida passageira. Olha, meu amigo, escute. Olha o que eu vou te falar aqui agora e você sabe do que eu estou te dizendo. Escute o que eu estou te dizendo. Você já se deparou diante de um idoso e de uma idosa? Pastor, tem idoso aqui para todo lado. Não, entenda o que eu vou te dizer. Tem pessoas que ele chega numa idade avançada, mas ele não está vivendo aquele comportamento, aquele estado de idoso, aquele estado de idosa. A pessoa está com uma idade avançada, mas ele não está na fase de idoso e de idosa. Você conhece pessoas que vivem esses dois polos opostos? Como assim? O idoso, ele começa a dar trabalho. O idoso, ele depende, ele volta a ser uma criança. Só que uma criança diferente, porque ali ele já tem as suas raivas, já tem os seus palavrões, muitas das vezes, o seu xingamento, o seu ficar babuceando palavras sem ninguém entender, aquela coisa toda. Você conhece uma pessoa numa situação dessa? Já tem outros idosos que estão aí, com idade avançada, mas anda, caminha, não dá trabalho para ninguém. Mas você conhece o idoso que dá trabalho? Tá, pastor, e daí aonde você quer chegar? Você já parou para pensar que o caminho de todos é esse, se não morrer antes? Por que tanto apego? Por que tanto apego? Por que tanta loucura por coisas materiais? Por que tanto fascínio por essa casa? Ah, minha casa, isso, aquilo, o meu carro, o meu isso, o meu aquilo. Para que tanto fascínio em cima disso? Se nós vamos pelo caminho de todos. Você consegue entender? E tem muitas pessoas aí escrevendo na linha do tempo, que conhece, exemplo que a mãe, a avó, o avô, tá vendo aí na linha do tempo? Pessoas que, sabe, você conhece, mas e aí, pastor? E aí, meu amigo, de que valeu, né? Não estou dizendo que essas pessoas foram assim, mas de que valeu todo o apego se eles foram apegados em coisas materiais, se agora na velhice não consegue desfrutar de absolutamente nada? Nada. De que valeu toda essa loucura, todo esse materialismo, se o caminho de todos é a morte? De que vale a pessoa estar tão presa em coisas terrenas, se quando morrer nada vai levar? Você já parou para pensar que do jeito que nós viemos a esse mundo, nós vamos voltar para lá? Você já avaliou que assim como nós viemos a esse mundo, pela mão dos outros, nós vamos voltar para a eternidade pela mão dos outros? Quando nós chegamos a esse mundo, não fomos nós que escolhemos a roupa que nós íamos vestir. Não fomos nós que escolhemos o leito, a cama ou o lugar que nós iríamos nascer, a mesa ou qualquer lugar que nós iríamos nascer. E quando partirmos para a eternidade, será do mesmo jeito. E você pode até escolher, não, eu quero no meu fúnebre, né, um caixão assim, uma roupa assado, que faça isso, que faça aquilo, mas aí as pessoas irão decidir se fazerão ou se não farão aquilo que você determinou. Então, do jeito que viemos, voltaremos. Por que tanto apego? Por que tanto materialismo, tanta ganância? Sabe? Criança não tem apego. Criança é totalmente desapegada. E Jesus vem dizendo, se nós queremos herdar a vida eterna, o desapego é uma das grandes virtudes para esse fato acontecer. Nem esse corpo nós levaremos para a eternidade, porque para entrar nas mansões eternas, né? Para herdar a vida eterna, nós precisamos que o nosso corpo passe pelo processo da incorruptibilidade, senão a gente não sobe. Você me entende? E aí, pastor, deixa eu ir para o terceiro detalhe. Eu quero falar 7 detalhezinhos aqui e depois você vai entender a importância do jejum em nossas vidas. Terceiro detalhe, se nós realmente queremos viver a verdadeira conversão na presença de Deus. O que seria, pastor? Terceiro detalhe, nós precisamos viver sendo humilde. Como assim? Nós precisamos ser humilde, tá? Nós precisamos ser humildes. Se nós não nos tornarmos humildes, de maneira nenhuma herdaremos a vida eterna.
Pastor, e se apegar à Bíblia? Pode? A Bíblia é a palavra de Deus, deve ser o nosso apego. A palavra de Deus deve ser o nosso apego, porque a palavra de Deus não é material. A Bíblia, embora está escrita em papel, mas essas letras são espírito e vida. As letras da Bíblia Sagrada é espírito e vida, porque se você colocar em prática, a tua história é transformada. Humildade. Você já percebeu a humildade de uma criança? Não entendi, pastor. Você já percebeu a humildade de uma criança? Uma criança não tem sentimento de superioridade, uma criança não tem orgulho, uma criança, ela não é dotada de soberba. Uma criança, ela é vestida e revestida de humildade. E às vezes a humildade de uma criança é tão grande, que a gente fica olhando assim e diz, meu Deus, como que pode ser tão humilde dessa maneira? A criança, ela exala a humildade. E se você, se nós almejamos a vida eterna, a humildade tem que fazer parte de nós. Volto a falar do meu filho. Ele não tem desejo de ser maior do que o irmão dele. Ele não tem desejo de ser maior do que eu, maior do que a mãe. Quando a gente sai com ele, ele não tem desejo de ser maior do que as pessoas que estão na rua. Ele não se envaidece pela roupa que ele está vestindo, pelo calçado que está em seus pés. Ele não se envaidece pelo carro que ele está andando. Ele não se envaidece por nada. Ele simplesmente, volta a repetir, está vivendo e desfrutando a vida. Jamais você vai ver ele se envaidecendo, se ensoberbecendo, se achando melhor do que os outros, melhor do que outras crianças. Não, ele apenas é ele mesmo dentro de si. Ele apenas é ele dentro da sua maneira de viver. Pastor, o que é humildade? Humildade não é eu andar de cabeça baixa para todo mundo. Humildade não é eu andar com o ombro caído, todo encolhidinho, com a roupa toda suja, todo maltrapilho, andar arrastando a chinela e choramingando pelos cantos. Nossa, que irmão humilde. Nossa, que pastor humilde. Isso não é humildade. Nossa, olha como ele é humilde, ele anda todo sujo. Isso não é humildade, isso é espírito do diabo. Isso é espírito de Maria Mulambo. Não tem nada a ver com humildade. Nossa, ele é tão humilde que, sabe, a gente olha para ele, ele nem pintou o cabelo direito. Isso não é humildade, isso é relaxo. O que é humildade? Humildade é dentro de mim. Isso não é os outros falar, não. É eu. Dentro de mim, eu ter convicção. Eu ter certeza de que eu não sou maior do que você. Humildade é eu ter absoluta certeza de que as minhas conquistas, tudo que eu tenho de coisas materiais, todos os meus triunfos espirituais, tudo não me faz maior do que você. O que mais, pastor? Humildade é eu ter certeza dentro de mim de que, além de eu não ser maior do que você, eu também não sou menor do que você. Não. Eu posso ter uma sexualidade diferente da senhora que me assiste, de você, moça, que me assiste. A gente pode ter uma sexualidade diferente, mas eu não sou maior do que você. Você, homem que está me assistindo, você pode ser mais comprido do que eu. Você pode ser mais forte do que eu. Você pode ter mais beleza do que eu, mas você não é maior do que eu. Eu não sou maior do que você, você não é maior do que eu. Eu não sou menor do que você não é menor do que eu. E aí, pastor? Somos iguais. Somos iguais. Somos iguais perante Deus. O que vai me diferenciar, o que vai nos diferenciar um do outro são as nossas ações perante Deus, que as mesmas darão dignidade de um crescer financeiramente mais, crescer espiritualmente mais, ter uma vida sentimental mais realizada. Mas por quê? Por causa dos meus esforços. Mas isso não me torna maior do que você. E nem menor. Aquele que está debaixo das marquises, debaixo do viaduto, é do mesmo tamanho que eu e você. Aquele que está lá por cima, né, que se sente o grande, que se sente o poderoso da terra porque tem dinheiro e tem posses materiais, não é maior do que você. Não é maior do que eu. Você consegue compreender? Não é maior.
Teve um tempo, me perguntaram em uma das lives, quando eu fazia live ainda no Facebook, me fizeram uma pergunta da seguinte maneira: pastor, é pecado eu pegar autógrafo de um cantor? Eu disse, tá, tudo bem, mas qual o motivo de você pegar um autógrafo de um cantor? Eu disse, não, pastor, porque ele é famoso, ele é grande, ele é rico, ele é poderoso, ele é isso, ele é aquilo. Eu disse, não vejo motivos para você pegar um autógrafo de uma pessoa embasado nisso. Porque ele não é maior do que você. Ela não é maior do que você. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. O ser humano só seria maior do que o outro ser humano se ele não tivesse dor de barriga, se ele, na hora da fome, não corresse para a geladeira ou para o fogão ou lá para a despensa atrás de alguma coisa para ele roer. O ser humano só seria maior do que o outro ser humano se, na hora do sono, ele não precisasse de uma cama para dormir. O ser humano só seria maior do que o outro ser humano se ele vivesse eternamente, fisicamente, aqui nessa terra. A partir do instante que eu tenho dor de barriga, igual todo mundo tem, a partir do instante que eu tenho fome, igual todo mundo tem, que eu tenho sede, igual todo mundo tem, que eu tenho sono, igual todo mundo tem, que motivo eu tenho para pegar um rabisco num papel de um comedor de vegetais igual eu? Qual o motivo de eu ir lá e pegar um rabisco? Ó, o camarada nem olhou, nem olha na tua cara, pega a caneta e papel. Peraí, meu amigo. Peraí. Isso não faz sentido. Como eu vi agora essa semana, né? Eu estava vendo uma matéria no Facebook, né? Passou lá, você sabe que vem essas matérias. De repente, eu olhei o Neymar, né? Neymar desceu de um carrão e tal. Aí um rapaz, um menino novo, de uns 15, 16 anos, correndo atrás dele com um caderno na mão. Aí ele jogou a caneta assim, o caderno, e saiu. Eu fiquei olhando e falei, coitadinho desse menino, ele não tem entendimento, não tem conhecimento de nada. Mas olha a futilidade que o ser humano entra, ao ponto de ir lá pedir autógrafo para outro ser humano que se acha grande demais, que se sente tão grande ao ponto de nem olhar no rosto, só um rabisco de cara virada. Não tenho tempo para você. Meu tempo agora não dá para dispensar tempo para você. Sendo que o mesmo, quando está com dor de barriga, gasta o mesmo tempão sentado no vaso que aquele coitadinho que foi buscar o autógrafo dele. O mesmo passa, sabe, estribuchando e apertando a barriga e dizendo ai. Quando dá dor de barriga nele, igual em mim, igual em você. Então, o que é a humildade? Humildade é eu não me sentir mais e eu não me sentir menos. Humildade é eu saber que nós somos iguais. Humildade é eu saber que não é o motivo de eu estar aqui fazendo uma live, de eu estar numa televisão, de eu estar ali, de eu estar aqui acolá, que eu sou maior do que você. Meu amigo, somos iguais. Somos iguais. E essa falta de entendimento leva o ser humano a perder a oportunidade de ter a vida eterna que vem de Cristo Jesus. Humildade, ninguém é maior que ninguém não, meu amigo. Cidadão pode ser mais comprido. Uns é mais comprido, outros é menos comprido, mas maior é Deus. Grande é Deus. E isso é entendimento daqueles que sabem o que realmente é humildade. Você consegue compreender? Humildade é o ser humano saber que ele não é maior e nem menor do que absolutamente ninguém. Ninguém. Eu falei esses dias atrás e repito, você quer ver um povo besta, um povo que não tem nada de humildade, vai no aeroporto, né? Nessas viagens aéreas, você vê tanta gente boba, né? Que você olha e se diz, meu Deus, o que essa pessoa pensa? Será que ela acha que todo mundo não sabe que ele e ela tem dor de barriga? Será que ele e ela acha que todo mundo não sabe que ela dorme e ronca, que acorda com o olho cheio de remela? Será que ele... Aí, pastor, não fala assim, eu estou falando bobagem? Eu estou falando besteira? Fala a verdade, eu estou falando besteira. Será que a pessoa acha que todo mundo acredita que quando ele acorda com hálito de moranguinho? Para, meu amigo, todo mundo está na mesma caminhada.
Tem muitos que acordam com o olho que nem consegue abrir direito, de tão grudado que está, de tanta remela, e aí quer pagar uma de estar por cima dos demais. Ai, pastor, misericórdia, não fala assim, não. O português tem que ser falado bem simples para todo mundo entender a linguagem. Porque senão muitos vai fingir que não entendeu, principalmente os orgulhosos que se acham mais intelectual do que os demais. Você entende? Meu amigo, é assim que é a vida. Humildade, pezinho no chão, sossego, tranquilo. Deus te deu, louvado seja Deus. Baruch Hashem, ele te deu, graças ao nome dele. E aí, pastor? É só isso, mas você não é mais que ninguém, não. Ninguém é mais que ninguém. Somos todos iguais. Deus abençoe, pastor Wagner. Um abraço. Você está conseguindo entender? Humildade, pezinho no chão, tranquilidade. É isso que é a vida. É isso que Jesus estava dizendo, que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. O que mais, pastor? Deixa eu adiantar aqui. O que mais? Além da... eu vou citar os 3. Pureza no olhar, desapego, humildade. E quarto, isso daqui é muito forte. Muito, muito, muito forte. O quê? Simplicidade. Você já viu a simplicidade de uma criança? Já viu a simplicidade de uma criança? Uma criança, ela não escolhe uma cama para dormir. Ela dorme onde o pai e a mãe colocam. E eu volto a citar o exemplo do meu filho, que está com 6 meses. Se colocar ele no carrinho, né, ele está ali, ele não vai exigir a cama. Se colocar ele na cama, ele não vai exigir o carrinho, sabe? E além do mais, simples. Simples, simples, simples de tudo. Você não vê ar de superioridade em uma criança. E aí Jesus aí nos convidando à simplicidade. Simplicidade. Você sabia que a falta de simplicidade leva muitas pessoas a escandalizar o próprio irmão na fé? Você sabia que a falta de simplicidade leva muitas pessoas a, em vez de ganhar, perder na presença de Deus? Vou te fazer uma pergunta e gostaria de que você fosse o mais sincero possível. Você gosta de pessoas que não têm simplicidade? Você gosta de estar do lado de pessoas que é falto de simplicidade? Você gosta de viver de pessoas que é falto de simplicidade? Ninguém suporta uma pessoa que não é simples. A simplicidade é tudo. Você sabe que tem pessoas que têm muito dinheiro. E eu sei que tem gente aqui que você conhece pessoas assim, que tem muito dinheiro. Mas a simplicidade dessas pessoas é um encanto que você olha e diz, fulano tem tanta coisa, tem tanto dinheiro, tem tantas coisas materiais e parece que não tem nada de tão simples que é. E eu sei que você conhece pessoas que não têm nada e é uma presunção, uma prepotência que você olha e diz, quem que é isso aí? É a rainha da cocada preta? Quem que é essa aí? É o rei sabe? É o rei do pedaço que está chegando. De tanta presunção. A pessoa ela não consegue nem andar. Ela apenas se movimenta. De tão soberbo que tem dentro, tanta soberba que tem dentro da pessoa. Você entende? Eu me lembro eu fui pregar em Guariba, na terra lá do pastor Giovanni, pastor Rodrigo, e a mãe do pastor Giovanni estava falando, né, de um pregador que foi lá, alguns dias antes de eu ir pregar. O pregador chegou e disse assim para ela, a senhora tem leite? Aí ela disse, tem sim. O senhor quer tomar um leite? Quero, mas antes da senhora me servir, por favor, ferve o leite e depois passa ele no coador de pano umas 3 vezes, porque eu só tomo leite coado umas 3 vezes. Você consegue entender? Aí ela, na simplicidade, pessoas do interior, disse, mas como assim? Eu nunca fiz isso. 3 vezes o leite no coador. Pode perguntar para o pastor Giovanni, pastor Rodrigo, se a pastora Eva estiver aí na live, ela pode falar 3 vezes no coador o leite para depois me servir. E outra, as camisas minhas tem que ser passada com um vinco só, bem aqui, e a temperatura do ferro não pode ser altíssima, porque senão me dá alergia, me dá isso, me dá aquilo. Cheio de conversa, cheio de onda, cheio de 9 horas, como diz a Jamile, folgado, entende? Tão soberbo, tão falto de simplicidade, que chegou a ser folgado. Você entende? Aí na hora
do culto, né? Na hora do culto, ele já no caminho já disse, ó, outra coisa, para num posto de conveniência em algum lugar e vê para mim uma água, porque eu não tomo água do bebedouro da igreja. Para mim a água tem que ser mineral e não pode ser muito gelada e nem muito fria. Tem que ser na temperatura para não machucar minhas cordas vocais. Você está entendendo? E aí, pastor? E aí que subiu no altar e não virou nada. Subiu no altar, encheu bexiga lá 1 hora e pouco, sabe? Contou um monte de besterol lá pro povo e não virou nada, não aconteceu nada e ficou por isso mesmo. Mas por que soberba? A pessoa ela não tem simplicidade. A pessoa não tem simplicidade. A falta de simplicidade faz o ser humano se transformar em um folgado, se transformar em um espaçoso, em alguém que não se toca. Você me entende? E aí eu cheguei lá, ela perguntou para mim, já estavam todo mundo assustado. Isso quando eu fui pregar lá, pela primeira vez, isso há 9 anos, mais ou menos, 10 anos, há 12 anos atrás. Como diz o pastor Wagner, o povo dormiu. Ixi, dormiu, aí saiu os grupinhos para fazer rodinha lá fora para conversar, porque não dava para ficar sentado, senão ia dormir. E aquela coisa toda. E aí quando eu cheguei lá, ela já estava assustada, disse, pastor, o senhor toma leite? Eu falei, olha, irmã, eu não tomo, eu não sou muito de tomar leite, mas não é por causa de problema nenhum, não, é porque eu não tenho hábito muito de tomar leite quente. Se for para me tomar, eu quero um leite normal, mas eu não preciso se preocupar muito comigo, não. E para comer, o que o senhor quer? Eu falei, faz um arroz com ovo aí, que tá de bom tamanho, tá tranquilo. E aí a gente começou a conversar, conversa de interior, coisa da gente, sabe? Coisa de ser humano comum, de ser humano normal. E aí pronto, a gente criou ali, nasceu uma amizade, que essa amizade se estende há mais de 12 anos, como você mesmo sabe, né? A gente sempre está junto, pastor Giovanni, pastor Rodrigo, a família deles. Mas por quê? Porque a simplicidade atrai. A simplicidade faz você estar junto, sabe? Ela perguntou para mim, pastor, e a camisa do senhor, como que o senhor quer que passa? Ah, minha irmã, do jeito que a senhora passar, está bem passado. Só da senhora passar minha camisa, a senhora já está fazendo um grande favor para mim. Fique em paz, minha irmã. Fica tranquilo. Mas o senhor não quer camisa com vinco, isso aqui não? Eu falei, minha irmã, para com isso. Fica tranquilo. Para quem trabalhava na roça com aquelas camisas, sabe, de flanela, para não se arrebentar todo no sol quente, vou ficar escolhendo temperatura de ferro para passar minha camisa. Né? Então, tem coisas que não cabe na vida de um homem convertido, de uma mulher convertida, de uma pessoa que está na presença de Deus. A simplicidade é a coisa mais linda que existe na atitude de uma pessoa. Simplicidade. Você está entendendo? Simplicidade. Minha esposa é uma benção de Deus. Minha esposa é uma benção. Você está entendendo? Simplicidade. Né? Tem hora que minha esposa diz, pastor, eu vou passar assim, não, passa aí que eu já estou entrando na live, rápido, senão vai atrasar. Não podemos ser, sabe, cheio de 9 horas, cheio de micagem, cheio disso e daquilo. O evangelho faz o homem e a mulher entrar pelo caminho da simplicidade. Como diz a Marília, né? Come sardinha e rota caviar. Desse jeito. Nós temos que, sabe, pé no chão, essa é a realidade. Olha aqui, vamos continuar aqui. Tá bom demais estar aqui com vocês, viu? Olha isso daqui. E agora eu vou apressar para nós ganharmos tempo. Quinto detalhe, porque Jesus trouxe uma criança como exemplo para os seus discípulos. Por quê? Porque dentro de uma criança existe verdade. Não entendi, pastor. Dentro de uma criança existe verdade. Verdade. Pegando o exemplo do Claudinei Júnior, quando ele está com fome, ele está com fome. É a verdade dele. Ele não vai fazer média. Ele está com fome. E aí ele está esguelando de chorar. Minha esposa chega e encosta o bico da mamadeira na boca dele, ou o seio para ele mamar. Na hora acabou o choro. Por quê? Porque aquele choro era a verdade dele. Quando ele está chorando, dá uma conferida se as fraldas estão cheias. Está cheio. Troca. Trocou. Acabou o choro. Está começando a coçar o olho, o cantinho do olho está ficando vermelho, está com sono. Esse choro é choro de sono. Vamos botar ele para dormir, vamos embalar. Embalou, dormiu. É a verdade. Não tem o se fazer, não tem o inventar uma história, não. É a verdade. Ele vive só a verdade. Você não vai ver uma criança vivendo uma mentira. Não.
Uma criança vive só a verdade. Ah, pastor, tem uma criancinha minha na minha família que conta mentira. Se conta mentira é porque alguém ensinou. E até ela contando mentira já é uma verdade, né? Uma verdade que foi ensinado para ela. É uma mentira, mas é a verdade da criança. Você consegue compreender? Ah, tem uma criancinha que fala palavrão, pastor. Não é tão simples, não. Fala porque ensinaram. Até o palavrão que essa criança está falando é a verdade dela. Porque se alguém ensinar, a criança aprende o que está sendo ensinado. Você entende? Ah, pastor, tem uma criança da minha família que mente que só Deus para ter misericórdia. Alguém está ensinando essa criança a mentir. A mentira não vai vir nessa criança pelo vento. Alguém está ensinando. Porque, na realidade, a criança tem pureza. Na realidade, a criança tem esse desapego. A criança tem essa humildade. Tem essa simplicidade e tem essa verdade dentro dela. Se nós queremos herdar a vida eterna, a verdade tem que estar dentro de nós. Aliás, eu vou te dizer uma coisa e você há de concordar comigo. Você há de concordar com o que eu vou te dizer. Uma das coisas que mais te irrita é a mentira. Uma das coisas que te deixa mais desapontado e desapontada é alguém contar mentira para você. Eu sei que você não suporta a mentira. Eu sei que você tem, você tem alergia de mentira. E a criança, ela não conta mentira, ela não vive a mentira. Uma criança vive a sua verdade. Uma criança vive a sua verdade. A verdade dela é aquilo ali. E aí Jesus vem nos dizendo que nós temos que nos converter como uma criança. Por quê? Porque nós temos que ser portadores da verdade. Olha as pessoas dizendo aí que não suporta a mentira. Meu amigo, a mentira é uma das coisas que o ser humano mais odeia. Embora é o que ele mais convive no dia a dia, próximo, né? É a da mentira, mas é uma das coisas que o ser humano mais odeia na face da terra. Mentira. A mentira tira qualquer ser humano do seu estado centrado. A mentira é o próprio Satanás da face da terra. E uma criança não tem mentira. Uma criança vive a verdade. E se nós almejamos carregar conosco esse título de homens e mulheres que servem a Deus de verdade, que têm Jesus Cristo na vida, que têm o Espírito Santo na vida, nós precisamos abrir mão da mentira. Sair fora da mentira. Como dizia minha mãe, mentira não dá camisa para ninguém. A mentira não ajuda ninguém. Embora o mundo vive uma mentira. O mundo vive uma mentira. Eu relatei aqui para vocês já uma vez, mas não custa nada falar rapidamente essa reflexão a respeito da mentira e da verdade. Certa feita, estava a mentira e a verdade andando, né, por umas terras secas e áridas. E de repente, a mentira se depara com um grande poço, né, um açude, e diz assim para a verdade: ô verdade, está quente hoje, né? A verdade diz: está bem quente, bem quente. Diz: pois é, eu conheço esse poço, verdade. Nunca tinha passado por ali. Eu conheço esse poço, verdade. Vamos tomar um banho? Vamos se banhar para dar uma refrescada nessas águas? E a verdade diz: ah, mentira, acho que não. Vamos continuar a nossa trajetória. Não. Eu conheço. E já foi tirando a roupa, né? A mentira. Foi tirando a sua roupa e ficando despida e se jogou na água e disse: nossa, verdade. Você não tem noção de como está deliciosa essas águas, verdade. Tira a tua roupa, verdade. E pula aqui, vem cá. Tira a sua roupa. E a verdade diz: mentira, deixa isso quieto, bota a tua roupa e vamos embora. Não, verdade, você tem que experimentar. Essa água, eu nunca experimentei uma água tão, gostosa de tomar banho como essa. Vem, verdade, tira a tua roupa. E a verdade foi, tirou seu casaco, tirou, e foi tirando, ficou despido e pulou na água. Quando a verdade pula na água, a mentira sai de lá de dentro, pega as roupas da verdade, se veste e sai fora. Sai fugida. A verdade sai das águas toda desapontada e diz: puxa vida, e agora? Eu vou embora nua ou eu vou vestir as vestes da mentira? E agora?
Eu vou vestir as vestes da mentira ou eu vou embora nua? A verdade, sabe de uma coisa? Eu vou embora nua. E daquele dia em diante, a verdade nunca se vestiu e a mentira anda vestida de vestes da verdade. Por onde você encontrar mentira nessa terra, ela está com a roupinha da verdade, bem vestidinha, bem alinhadinha. Todo mundo olha e diz, nossa, que bonito. A mentira está bem vestidinha de verdade. E a verdade, pastor? A verdade, ela é nua. A verdade anda nua. A verdade não tem roupa, não tem nada. A verdade está nua. E isso você encontra nos dias atuais na face da terra. Você nunca vai encontrar uma mentira nua. Não, ela está vestidinha. Vestidinha do quê, pastor? De verdade, ela está com a roupa da verdade. E a mentira? A mentira está com as vestes da verdade. E a verdade decidiu não se vestir com a roupa da mentira e ela anda nua. Aonde você encontrar a verdade, ela é nua. É por isso que tem gente que nem gosta dela, porque ela anda nua. Ela anda nua e tem gente que olha e diz, não gosto da verdade. Por quê? Porque a verdade não tem maquiagem, não tem enfeite. Ela está nua. Assim é a vida. Nós precisamos nos vestir, sabe? Nos vestir dessa verdade que anda nua. E não aceitar essa mentira travestida de verdade que vem para acabar com nossas vidas. Essa é a realidade. Olha outro detalhe aqui importante. Interessante esse relato da mentira e da verdade, não é mesmo? É ou não é? Mas é a realidade dos dias atuais. Você nunca vai encontrar uma mentira nua. Não, ela sempre está vestidinha. E você nunca vai encontrar uma verdade vestida. Ela sempre é nua e crua diante de tudo e todos. Você está entendendo? Olha isso daqui. Sexto detalhe que Jesus nos ensinou através de uma criança. E eu já vou ensinar. Ou melhor, já vou encerrar. Já estamos com 1 hora de live, já vou encerrar. Gente, deixa eu te fazer um pedido. Deixa o seu like para cima. Deixa aí o seu like para cima. Se você ainda não deixou, vamos romper esse algoritmo e alcançar o máximo de pessoas possível. Pastor Wagner, agora eu entendi a frase, que a verdade é nua e crua. Exatamente. A verdade é isso. Essa frase surgiu daí. Olha aqui. Sexto detalhe. Por que Jesus exemplificou a conversão verdadeira em uma criança? Por quê, pastor? O exemplo da verdadeira conversão se chama dependência. Não entendi, vou repetir. Dependência. Dependência. A palavra independência é bonito no dia 7 de setembro. A palavra independência é bonito quando nós contamos a história de Pedro Álvares Cabral, de Dom Pedro I, né? Que no pico do Monte Ipiranga, montado no seu cavalo alazão, levantou a espada e gritou, independência ou morte. É muito bonito na história de uma nação, mas na vida espiritual, independência é morte. Independência é tragédia. Por quê, pastor? Porque Deus quer que o ser humano dependa dele. Deus exige que os seus e que as suas dependa dele. O que seria do meu filho com 6 meses de idade sem eu e sem a mãe dele? O que seria dessa criança? Se ele depende para comer, depende para as higienes pessoais, depende para proteger, depende para tudo, para atravessar uma rua, depende para cobrir na hora de dormir, depende para tudo. E aí, pastor? E aí que o evangelho vem nos propondo essa dependência de Deus. A independência na presença, diante de Deus, a independência perante Deus é uma coisa horrível. A Bíblia nos cita exemplo de alguém que quis ser independente e se arrebentou. Quem é esse alguém, pastor? O filho pródigo. O filho pródigo tinha o que comer, tinha o que beber, tinha proteção, tinha um pai que era dono de tudo e ali ele estava bem guardado. Ele chega no pai e diz, pai, eu estou cansado dessa vida. Eu quero ter a minha liberdade. Eu não quero mais ficar na dependência do Senhor. Eu estou indo. Dá-me a herança que faz parte da minha vida. Dá-me o que pertence a mim. Dá-me o que pertence a mim. O pai disse, está aqui, toma, pode ir. E ele foi viver uma vida independente.
Foi viver uma vida sem precisar de orientação, sem precisar de conselhos, foi viver uma vida sem precisar, sabe, de ser repreendido. Eu não gosto de ser repreendido, não gosto que ninguém chame a minha atenção, quero viver minha vida, a minha liberdade. E foi. Não passou muitos dias, voltou só os frangalhos para casa, todos maltrapilho, descalço. Saiu calçado um cromo alemão, saiu vestindo uma roupa chique, saiu com um malote de dinheiro, saiu e foi ovacionado por tudo e todos que ele encontrava pelo caminho, até que essa independência gerou a miséria na vida dele e ele foi se transformar em um pastor de porcos. Desejava comer as alfarrobas que era servido na dieta alimentar dos porcos, mas os donos dos porcos diziam, não, de maneira nenhuma. Nós não vamos quebrar a dieta dos porcos para dar para você. E a Bíblia diz que ele desejava comer e nem isso ele tinha. Até que a ficha caiu e ele disse, sabe de uma coisa? Independência é morte. Independência é morte. E eu vou voltar para a vida, vou voltar a depender do meu pai. Só que eu vou calçar agora as sandálias da humildade. E não vou dizer que sou filho. Vou pedir para ele me receber, pelo menos, como um trabalhador. E quando chega, o pai disse, não, você não é apenas um trabalhador. Filho sempre será filho. Não existe ex-filho. Vem para cá. O bezerro cevado já está preparado. O bezerro cevado já está pronto. A festa, os músicos já estão aqui. Vamos celebrar. Você estava morto, porque a independência... Você está longe de mim, independente de mim, fez de você um rapaz morto. Mas agora que você voltou para a dependência, a vida está dentro de você. Vamos celebrar, vamos fazer festa. E isso, esse pai é Deus. E esse filho pródigo, muitas das vezes, somos nós, que desejamos e almejamos essa independência de consultar a Deus em tudo que vamos fazer, de consultar a Deus em tudo que vamos ir ouvir, de consultar a Deus nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Essa independência trouxe a morte para a vida desse rapaz. Quando a ficha caiu, ele voltou para a dependência de Deus e automaticamente a vida voltou para a vida dele. Uma criança depende de Deus. Se nós não deixarmos a ficha cair, que nós só vamos ter sucesso nessa vida se nós dependermos 100% de Deus, nós vamos patinar a vida inteira e não vamos sair do lugar. O êxito na vida de um ser humano é depender de Deus. Como assim, pastor, depender de Deus? Dependa de Deus. Se acordou, Senhor, vá na minha frente, vá aprendendo os caminhos, me dá direção. Pastor, eu estou querendo tomar uma decisão na minha vida. Coloque Jesus na frente e diga, Senhor, se tu estivesse no meu lugar, tu tomaria essa decisão que eu quero tomar? O Senhor faria o que eu estou querendo fazer? Quando nós dependemos de Deus em tudo, automaticamente a nossa história é escrita de uma forma diferenciada. Dependência. Quem tem filhos e filhas criança, quem tem netos aqui, sabe do tamanho que é uma dependência e entende o que eu estou dizendo, do que significa dependência. Essa criança aí na sua família, esse teu sobrinho, teu neto, teu filho, sabe? Depende tanto de você, depende tanto dos pais, que até para atravessar uma rua, se os pais e a mãe não atravessar, essa criança corre o risco de ter a vida ceifada. Assim é com Deus. Nós não podemos atravessar uma rua sem depender do Senhor. Nós não podemos sair da nossa casa e ir no centro da cidade e pagar uma dívida sem depender do Senhor. A dependência tem que ser total para que coisas grandes venham acontecer em nossa vida. E para nós concluirmos, sétima característica porque que Jesus exemplificou a conversão em uma criança. Por que ele disse para os discípulos que se eles não se convertessem como uma criança, eles não herdariam o reino dos céus? Por quê, pastor? Isso aqui é muito forte. Sétimo, o quê? Perdão fácil. Não entendi, vou repetir. Isso aqui tem gente que é perigoso sair da live agora, hein? Esse detalhe aqui tem gente que é perigoso sair da live agora. O quê? O perdão fácil. Se vós não vos tornardes como essa criança, de maneira alguma herdareis o reino dos céus. Por quê, pastor? Porque a criança tem facilidade em perdoar. A criança tem facilidade em perdoar.
Como, pastor? Escuta. Você já deu uma surra na sua criancinha? Já? Já bateu na sua criancinha? Quanto tempo demora para essa criancinha estar ali, como diz o ditado, pegando nas tuas pernas, e chegando, e caçando um colo, caçando um cafuné? Quanto tempo depois da surra essa criança demorou para fazer isso? Quanto tempo? Você deu umas cintadas, pá, 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 deu umas chineladas, né? Quanto tempo demorou essa criança cheio de ódio de você? Eu te odeio, não quero mais falar contigo. É assim que a criança faz? Não. Não. A criança, você dá uma cintada nela aqui, dá uma chinelada nela aqui, em vez dela fugir de você, ela vem mais para perto de você. Você já parou para pensar? Você deu uma chintada, uma chinelada ali e tal, isso aqui, ó menina, não faz mais isso e tal. Ela vai, chora um pouquinho lá, dali a pouco tá de volta. Você diz, meu Deus, mas em vez de eu bati, em vez de ficar longe, foi mais perto. Mas o que é isso? Perdão fácil. E o adulto? O adulto você sabe como que funciona. Muitos que se você passar sem dar um bom dia, uma boa tarde, eles além de te maldizer, te praguejar, ainda diz, eu não quero nem saber de fulano. Quero nem saber de fulana, de Beltrano. Se vier nessa rua, passo pelo outro lado. E vai vivendo assim. E Jesus vem dizendo, através dessa criança, que como a criança perdoa fácil, se nós queremos herdar a vida eterna, nós temos que ter essa liberalidade em perdoar. Por que carregar mágoas? Por que carregar rancor? Por que carregar mágoas, carregar rancor? Por que carregar esse sentimento tenebroso dentro de você? Por que mágoas de alguém que te feriu lá atrás? Por que esse ressentimento, essa ferida maligna por dentro ao ponto de que você não consegue sequer mencionar o nome da pessoa que já te dá aqueles trancos por dentro? O que é isso? Para que isso? Nós temos que ter esse perdão fácil, essa liberalidade. Ah, pastor, é fácil perdoar? Não é fácil perdoar. Mas uma coisa eu te falo, quem tem esses 6 primeiros itens na vida, perdoa com facilidade. Quem tem pureza no olhar, quem é desapegado, quem é humilde, quem é simples, quem é verdadeiro e verdadeira, quem automaticamente depende 100% de Deus, não tem nenhuma resistência em perdoar. O perdão é divino. E o que eu estou falando aqui agora, se atente para essas palavras, porque Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Você precisa perdoar. Aqui tem mulheres me assistindo que você não consegue perdoar o teu marido, o homem que dorme na mesma cama que você. Aqui tem homens me assistindo que você não consegue perdoar os seus pais. Aqui tem pessoas me assistindo que não consegue perdoar os filhos, que não consegue perdoar a esposa, que não consegue perdoar alguém do próprio DNA. Escuta, aonde passaremos a eternidade carregando a falta de perdão dentro de nós? Aonde passaremos a eternidade carregando dentro de nós um ressentimento antigo? Escute isso. O Senhor está nos ensinando nesse propósito que nós estamos. Deus está nos ensinando. Ah, pastor, o que foi feito foi demais. Foi um estupro, a pessoa violentou, a pessoa fez o mal para o meu filho, para a minha esposa, para o meu marido, a pessoa fez o mal para mim. Se aquele meu amigo, escute, o perdão liberta. Quando você perdoa, escuta o que eu vou te dizer da parte de Deus. Eu vejo que tem pessoas saindo, pessoas que não suportam ouvir falar em perdão, porque essa raiz maligna chamada mágoa está dentro dele, dentro dela, sabe, enraizada há muitos anos. Quando eu perdoo, eu não estou beneficiando o perdoado. Quando você perdoa, você não está beneficiando a perdoada ou o perdoado, mulher. Quando você perdoa, você está beneficiando você mesmo.
Não tem como prosperar carregando mágoas. Não tem como progredir na vida sentimental cheio de mágoas e de rancores. Não tem como crescer espiritualmente com a alma totalmente manchada pelas mágoas e pelo sentimento de rancor e de vingança ou de algo semelhante. O perdão é a atitude mais divina que o ser humano possa praticar na face dessa terra. Se o jejum é uma atitude espiritual, o perdão é uma atitude divina. Por quê? Porque só Deus foi capaz de exemplificar o perdão. E quando eu perdoo, eu estou seguindo um exemplo divino. Você consegue compreender a profundidade do perdão? O perdão é um exemplo divino. Os anjos não deram exemplo de perdão. Demônios não deram exemplo de perdão. Ser humano não foi capaz de dar exemplo de perdão. Mas Deus foi e é capaz ao ponto de que ele enviou o seu único filho para morrer em uma cruz, ressuscitar ao terceiro dia e oferecer o direito de perdão para a humanidade. Quando eu perdoo, eu estou manifestando uma atitude divina na face da terra. A atitude mais divina de um ser humano é o perdão. Não existe nada divino que eu possa fazer a não ser o perdão. Ah, pastor, e a oração? Deus não ora. Deus não ora, porque Ele é Deus. Ah, pastor, mas e quando eu pratico a fé? A fé é praticada aqui na terra. No céu não existe fé. Na eternidade não existe fé. Pastor, e o amor? E quando eu pratico o amor? Não existe amor sem perdão. A base do amor é o perdão. Quem ama, perdoa. Antes do amor vem o perdão. Antes do amor veio o perdão. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes dele vir a esse mundo, ele já estava perdoando a humanidade. Perdão é divino, divino dentro do ser humano. E você que está me acompanhando, se você almeja uma vida frutífera, se você almeja florescer aqui na terra e na vida vindoura, herdar as mansões eternas, passar com Jesus na Nova Jerusalém, se você almeja isso, o perdão é uma atitude indispensável. Indispensável. Perdão. Faz uma introspectiva aí, dá uma olhada para dentro de você agora. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não tem mágoa de ninguém aí dentro? Já perdoou? Pastor, eu tenho. Você tem? Então escreva na linha do tempo. Eu perdoo fulano de tal. Se a pessoa já morreu, se a pessoa você não tem contato com a pessoa, libera esse perdão aqui agora. E quando você tiver oportunidade, liga para essa pessoa e diga, olha, que Deus te abençoe, está perdoado, está tudo certo, está tudo tranquilo entre nós. Pastor, eu vou ligar e vou pedir desculpa. Não é desculpa. Desculpa eu peço quando eu piso no pé de alguém por engano. Desculpa eu peço quando eu dou um esbarrão em alguém, se eu peço desculpa. Perdão é muito mais do que um pedido de desculpa. Perdão é eu lembrar do fato ocorrido e não sentir mais aquele choque por dentro. Perdão. Se você carrega esse sentimento de mágoa de alguém ou algo semelhante, se você carrega inimizade com alguém, escreva o nome dessa pessoa na linha do tempo, de preferência, declare isso para o mundo espiritual ver. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo e escreve o nome da pessoa. Como diz a Silene Maia, o perdão é o princípio da nobreza da alma, com certeza. Se existe uma atitude divina que nós podemos praticar, é o perdão. É o perdão. É isso. Se você tem essa valentia, porque para perdoar tem que ser valente. Perdão não é para os frouxos, perdão é para valente. Escreva na linha do tempo, eu perdoo fulano de tal. E Deus com certeza também estará te ajudando. Até porque a oração do Pai Nosso, ela vem ensinando. Perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão é a base de tudo. Nós temos que nos purificar das mágoas e dos rancores. Temos que nos purificar.
É impossível uma pessoa que está aqui, você está vendo como que a audiência está caindo? Você está vendo? Muitas pessoas preferem carregar esse monstro dentro dele e dentro dela, do que continuar ouvindo a palavra e se entregar perante Deus dizendo, eu perdoo fulano de tal. Você não tem coragem. Não sou eu que estou falando, você está vendo aí a audiência caindo. E a audiência não está caindo porque o conteúdo está ruim. A mensagem até aqui foi tudo bem. Chegou no perdão, muita gente, foi embora. Por quê, pastor? Porque o perdão é uma atitude divina. E se o ser humano não está decidido a ser o imitador de Cristo, a pessoa, ela simplesmente se joga, ela sai fora, mas ela não dá o braço a torcer. O perdão é a atitude de pessoas humildes. Perdão é a atitude de pessoas verdadeiras, de pessoas simples. Perdão é a atitude de pessoas que estão se esforçando para viver a pureza. Perdão é a atitude de pessoas que dependem 100% de Deus. E eu vou encerrar fazendo uma oração por todos vocês, por todos, e pedindo a Deus que estas características de conversão esteja dentro de cada um de nós. Olha aí, muitas pessoas escrevendo, louvado seja Deus, glória a Deus. Vai escrevendo mesmo o nome da pessoa e liberando o perdão. O Senhor vai te honrar, pode ter certeza disso. Eu vou concluir com você, agradecendo a Deus pela sua vida. Você que está me acompanhando, você ouviu esses 7 tópicos que identifica uma criança e o porquê que Jesus trouxe uma criança e apresentou para os seus discípulos. E nesse momento eu quero fazer uma oração. Eu não sei se você anotou os 7 detalhes, né? Os 7 detalhes que identificam uma criança, que é pureza no olhar, desapego, humildade, simplicidade, verdade, dependência e o perdão fácil. Pratique. Você vai ver que Deus vai te honrar e te honrar muito. Abra sua mão. Que o Eterno de Israel te abençoe e te guarde, te cubra de milagres, de bênçãos, de proteção. Que você, sua casa e toda a sua família venha desfrutar da perfeição do Evangelho, da grandeza de Deus. Que a pureza no olhar, o desapego, a humildade, a simplicidade, a verdade, a dependência de Deus, o perdão fácil venha fazer parte das nossas vidas diariamente em o nome de Jesus. E que todo mal seja repreendido contra nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor venha ajudar essas pessoas que estão escrevendo o nome e manifestando um perdão para todos aqueles que o feriram e o machucaram. Que o Senhor venha ajudar essas pessoas em nome de Jesus. E todos que creem concordam, diga amém. E eu concordo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E eu concordo em nome de Jesus. Eu vou encerrar com você. Vou encerrar nesse instante, agradecendo muito a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos teus. Muito obrigado. Que Deus seja exaltado. Baruch Hashem, graças a Deus pela sua vida. E eu estou encerrando, dizendo a todos que 7 horas da manhã eu volto com todos vocês, às 7 da manhã e também às 8 horas da noite. 7 da manhã, ou melhor, 7 da manhã e 3 horas da tarde. Vou voltar às 8 também, mas 3 horas da tarde é a entrega do grande jejum nesta quarta-feira, 3 horas da tarde ao vivo. Essa palavra, escute, essa palavra, ela veio tanto de Deus em nossa vida, que nós até esquecemos dos efeitos colaterais que o jejum está causando. Esquecemos de dor de cabeça, de fome, de irritabilidade, esquecemos de tudo. Nós mergulhamos numa dimensão espiritual ao ponto que esquecemos de tudo isso. Porque foi o Senhor falando com cada um de nós. Eu não vi momento algum alguém escrevendo, estou com fome, estou com isso, estou com aquilo. Não, acabou os problemas, acabaram os problemas. Por quê? Porque nós estávamos e estamos em uma dimensão espiritual, ouvindo o nosso Senhor falar com cada um de nós. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com todos vocês. Lembrando que quinta-feira, às 8 horas da noite, é a nossa live de perguntas e respostas. Quinta-feira. Vai ser bênção de Deus. Tá bom?